No bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, vive um empresário chamado Roberto que se tornou conhecido não apenas por sua trajetória profissional, mas por como enfrentou uma das maiores crises de sua vida com uma fé inabalável. Durante 15 anos, ele construiu uma pequena empresa de tecnologia que cresceu consistentemente, empregando mais de 50 pessoas e atendendo clientes em todo o Brasil. Era casado com Carla há 20 anos, pai de 2 filhos adolescentes, e participante ativo de sua igreja local, onde servia como diácono. A vida de Roberto parecia um exemplo de bênção divina: negócios prósperos, família estável, saúde boa, e um relacionamento sólido com Deus. Ele frequentemente dava testemunhos sobre a fidelidade de Deus em sua vida e encorajava outros membros da igreja a confiar nas promessas divinas. Sua fé, embora sincera, havia sido testada apenas por desafios menores e temporários. Tudo começou a mudar em uma segunda-feira de março, quando Roberto recebeu uma ligação de seu contador informando que seu sócio havia desviado uma quantia substancial de dinheiro da empresa e desaparecido. Em questão de dias, descobriu-se que o problema era muito maior do que inicialmente imaginado. O sócio havia falsificado documentos, contraído empréstimos ilegais usando a empresa como garantia, e deixado dívidas que ultrapassavam qualquer capacidade de pagamento. Ao mesmo tempo, Carla foi diagnosticada com uma doença grave que exigiria tratamento longo e custoso. O filho mais velho começou a se envolver com más companhias e a apresentar comportamentos que preocupavam profundamente os pais. Em questão de semanas, Roberto se viu enfrentando simultaneamente a falência da empresa, problemas de saúde na família, questões com os filhos, e a possível perda da casa devido às dívidas acumuladas. Durante os primeiros meses dessa crise múltipla, Roberto experimentou momentos de profundo questionamento. Houve noites em que não conseguiu dormir, dias em que se sentiu abandonado por Deus, e momentos em que sua fé pareceu frágil demais para sustentar o peso das circunstâncias. Alguns amigos bem-intencionados sugeriram que talvez houvesse pecado não confessado em sua vida. Outros ofereceram explicações teológicas que soavam vazias em meio à dor real. Mas Roberto tomou uma decisão que mudaria completamente sua experiência dessa provação. Em vez de permitir que as circunstâncias definissem sua fé, ele escolheu permitir que sua fé definisse sua resposta às circunstâncias. Percebi que eu tinha 2 opções, ele explica hoje. Podia deixar que essa crise destruísse minha fé, ou podia usar minha fé para navegar através da crise. Decidi que, mesmo que não entendesse por que tudo isso estava acontecendo, eu conhecia o caráter de Deus o suficiente para confiar nele. Hoje, 5 anos depois, Roberto não recuperou completamente tudo o que perdeu materialmente. Sua empresa atual é menor que a anterior, Carla ainda lida com sequelas da doença, e a família passou por mudanças significativas. Mas eles falam sobre esses anos não como os piores de suas vidas, mas como os mais transformadores. Aprendi que fé verdadeira não é a ausência de dúvidas ou medos, Roberto reflete. É a escolha de continuar confiando em Deus apesar das dúvidas e medos. É descobrir que Ele é maior que qualquer circunstância que possamos enfrentar. Uma das verdades mais consistentes tanto nas Escrituras quanto na experiência humana é que as provas são uma parte inevitável da vida. Jesus foi direto sobre isso quando disse: "No mundo tereis aflições." Não foi uma possibilidade que ele mencionou, mas uma certeza que ele declarou. Tiago ecoou essa realidade quando escreveu: "Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias tentações." As provas da vida vêm em muitas formas e intensidades. Algumas são súbitas e devastadoras, como acidentes, doenças graves, ou perdas inesperadas. Outras são prolongadas e desgastantes, como problemas financeiros crônicos, relacionamentos difíceis, ou lutas com saúde mental. Algumas são resultado direto de nossas próprias escolhas, outras parecem completamente fora de nosso controle. O que todas as provas têm em comum é que elas testam a autenticidade e a profundidade de nossa fé. Elas revelam se nossa confiança em Deus é baseada em circunstâncias favoráveis ou em convicção genuína sobre seu caráter. Elas expõem se nossa vida espiritual é superficial ou se tem raízes profundas que podem suportar tempestades. Jesus ensinou sobre isso na parábola dos 2 construtores. Ambos construíram casas que pareciam idênticas durante o tempo bom. A diferença só se tornou aparente quando vieram as chuvas, os rios transbordaram, e os ventos sopraram.
A casa construída sobre a rocha permaneceu firme, a casa construída sobre a areia desabou. As provas da vida funcionam de forma similar, revelando a verdadeira fundação de nossa fé. Uma das lições mais importantes sobre enfrentar provas com fé é entender a diferença entre fé e sentimentos. Nossos sentimentos são influenciados por circunstâncias, níveis de energia, química corporal, e uma multitude de fatores externos. Eles podem flutuar dramaticamente de um momento para o outro. A fé, por outro lado, é uma escolha baseada em verdades que transcendem nossa experiência emocional imediata. Durante as provas, é natural experimentar uma gama de emoções: medo, ansiedade, tristeza, confusão, e até raiva. Esses sentimentos não são indicações de falta de fé, são respostas humanas normais às circunstâncias difíceis. Jesus mesmo experimentou angústia no Getsêmani, tristeza pela morte de Lázaro, e frustração com a dureza de coração das pessoas. A chave é não permitir que nossos sentimentos temporários determinem nossas decisões permanentes. Podemos reconhecer nossos medos sem ser controlados por eles. Podemos sentir dor sem perder esperança. Podemos experimentar confusão sem abandonar nossa confiança no caráter de Deus. Davi demonstrou essa distinção nos Salmos, onde frequentemente expressava emoções intensas, medo, raiva, depressão, mas depois redirecionava seus pensamentos para a verdade sobre Deus. No Salmo 42, ele pergunta: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? E então responde a si mesmo: Espera em Deus, porque ainda o louvarei pela salvação da sua presença. Embora nem sempre possamos entender por que enfrentamos provas específicas, as Escrituras nos asseguram que Deus tem propósitos redentores mesmo em nossas piores circunstâncias. Romanos 8:28 declara: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Esse versículo não diz que todas as coisas são boas em si mesmas, mas que Deus tem poder suficiente para usar até mesmo coisas más para propósitos bons. É como um tecelão habilidoso que pode criar um belo desenho usando fios de diferentes cores, incluindo alguns que, isoladamente, não parecem atraentes. Um dos propósitos principais das provas é o refinamento de nosso caráter. Pedro usa a metáfora de metal precioso sendo purificado pelo fogo, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, e honra, e glória na revelação de Jesus Cristo. As provas têm o potencial de queimar impurezas em nossa vida e revelar qualidades preciosas que talvez não soubéssemos que possuíamos. As provas também desenvolvem nossa dependência de Deus. Quando tudo está indo bem, é fácil começar a confiar em nossas próprias forças, recursos, ou capacidades. As dificuldades nos lembram de nossa fragilidade fundamental e nossa necessidade de graça divina. Paulo aprendeu isso quando escreveu: Quando estou fraco, então sou forte, reconhecendo que sua maior força vinha de sua dependência de Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que enfrentaram provas extraordinárias com fé notável. Esses exemplos não são apenas histórias inspiradoras, mas modelos práticos de como a fé pode funcionar em circunstâncias extremas. Abraão enfrentou a prova Ultimate quando Deus lhe pediu para sacrificar Isaque, o filho da promessa. Sua fé não eliminou a dor emocional da situação, mas o capacitou a obedecer mesmo quando não entendia como Deus cumpriria suas promessas. Hebreus nos diz que Abraão acreditou que Deus poderia ressuscitar Isaque dos mortos se necessário. Sua fé encontrou uma forma de confiar mesmo quando a lógica humana sugeria desespero. José passou por décadas de provações, traição pelos irmãos, escravidão injusta, prisão por acusações falsas, mas manteve sua fé na soberania de Deus. Quando finalmente se revelou aos irmãos anos depois, ele pôde dizer: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Sua fé lhe permitiu ver propósito divino mesmo em experiências traumáticas. Jó perdeu filhos, propriedades, e saúde em um período muito curto, mas sua resposta inicial foi: O Senhor deu, e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Embora ele lutasse com dúvidas e questionamentos durante seu sofrimento prolongado, ele nunca abandonou completamente sua confiança em Deus. Sua fé foi testada ao extremo, mas no final se mostrou autêntica. Enfrentar provas com fé não é um conceito abstrato, mas envolve ações e atitudes muito práticas.
Uma das mais importantes é manter disciplinas espirituais mesmo quando não nos sentimos particularmente espirituais. Isso inclui oração regular, leitura das Escrituras, e participação na comunidade de fé. Durante as provas, nossa tendência natural pode ser nos isolarmos ou negligenciarmos nossa vida espiritual porque estamos absorvidos pelas circunstâncias imediatas. Mas é precisamente nesses momentos que mais precisamos dos recursos espirituais que essas disciplinas fornecem. É como manter uma dieta nutritiva durante uma doença: quando mais precisamos de força, devemos ser mais diligentes em obtê-la. A oração durante as provas pode tomar formas diferentes da oração em tempos normais. Pode ser mais lamentação que louvor, mais questionamento que afirmação, mais súplica que gratidão. Isso está perfeitamente bem. Os salmos mostram que Deus recebe toda a gama de emoções humanas. O importante é manter a comunicação aberta com Ele, mesmo quando nossas orações são confusas ou carregadas de dor. A palavra de Deus se torna particularmente preciosa durante as provas. Versículos que talvez tenhamos lido casualmente em tempos normais podem se tornar âncoras de esperança em tempestades. Promessas divinas que pareciam bonitas mas distantes podem se tornar linhas de vida muito reais e presentes. A fé raramente funciona melhor em isolamento. Durante as provas, a comunidade de fé pode ser um dos recursos mais valiosos que temos. Outros cristãos podem nos oferecer perspectiva quando nossa visão está turva, esperança quando nos sentimos desesperados, e apoio prático quando nossas forças se esgotam. Paulo escreveu: "Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo." Isso significa tanto oferecer apoio quando outros estão lutando quanto estar disposto a receber apoio quando estamos em necessidade. Algumas pessoas têm dificuldade com a segunda parte, preferindo ser sempre os que ajudam em vez de os que recebem ajuda. Mas aceitar apoio de outros também é um ato de fé, é reconhecer que Deus frequentemente trabalha através de pessoas para prover o que precisamos. A comunidade cristã pode oferecer apoio de muitas formas: oração intercessória, encorajamento através da palavra, assistência prática com necessidades materiais, ou simplesmente presença compassiva. Às vezes, o simples fato de saber que outros estão passando por lutas similares e mantendo sua fé pode ser profundamente encorajador. É importante escolher cuidadosamente com quem compartilhamos nossas lutas. Nem todos estão preparados para oferecer o tipo de apoio que realmente ajuda durante as provas. Algumas pessoas podem oferecer conselhos simplistas ou explicações teológicas que aumentam nossa dor em vez de aliviá-la. Procure aqueles que sabem como chorar com os que choram em vez de apenas tentar consertar sua situação. Uma das chaves para enfrentar provas com fé é manter perspectiva eterna. Paulo escreveu: "Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente." Isso não minimiza o sofrimento real que experimentamos, mas o coloca no contexto de uma realidade maior e mais duradoura. Quando estamos no meio de uma provação, ela pode parecer eterna e esmagadora. Mas do ponto de vista da eternidade, mesmo nossas piores tribulações são temporárias. Isso não significa que devemos negar seu impacto ou fingir que não importam, mas significa que podemos suportá-las com esperança porque sabemos que não são a palavra final. A perspectiva eterna também nos lembra que esta vida não é tudo o que existe. Se nossa esperança estivesse limitada apenas a esta existência terrena, muitas provações seriam verdadeiramente desesperadoras. Mas quando sabemos que há uma vida futura onde toda lágrima será enxugada e toda injustiça será corrigida, podemos enfrentar dificuldades presentes com coragem que transcende nossas circunstâncias imediatas. Jesus suportou a cruz por causa da alegria que lhe estava proposta. Ele pôde suportar sofrimento extremo porque tinha uma visão clara do resultado final. Da mesma forma, nossa fé pode nos sustentar através de provas quando mantemos nossos olhos fixos não apenas nas circunstâncias presentes, mas na esperança eterna que temos em Cristo. Embora ninguém escolha passar por dificuldades, uma das realidades mais encorajadoras sobre as provas é que elas têm potencial de nos fazer crescer de formas que não seriam possíveis de outra maneira. Tiago escreve: "Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma." As provas podem desenvolver qualidades em nós como paciência, compaixão, humildade, e dependência de Deus.
Elas podem nos ensinar a valorizar o que realmente importa e a deixar de lado o que é superficial. Podem nos dar uma perspectiva que nos torna mais eficazes em ajudar outros que enfrentam dificuldades similares. Muitas pessoas olham para trás em suas vidas e reconhecem que seus períodos de maior crescimento coincidiram com seus tempos de maior dificuldade. Isso não significa que devemos procurar sofrimento, mas significa que quando ele vem, podemos confiar que Deus pode usá-lo para nosso bem último. O crescimento através das provas não acontece automaticamente. Requer uma resposta de fé, uma escolha de confiar em Deus e cooperar com o que Ele está fazendo em nossa vida. Algumas pessoas passam por dificuldades e se tornam amargas, outras passam pelas mesmas dificuldades e se tornam melhores. A diferença está frequentemente em como escolhem responder. Uma das formas mais poderosas de testemunho cristão é como respondemos às provações da vida. Quando outros observam cristãos enfrentando dificuldades com fé, esperança, e até alegria, isso levanta questões sobre a fonte dessa força em comum. Pedro escreveu sobre estar sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Esse testemunho não requer que fingamos que tudo está bem quando não está, ou que nele experimentamos dúvidas ou medos. A autenticidade é mais convincente que performance perfeita. Quando as pessoas veem que somos humanos reais enfrentando lutas reais, mas ainda assim mantendo nossa fé, isso é muito mais poderoso que uma fachada de perfeição e espiritualismo. O testemunho através das provas também demonstra a realidade prática da fé cristã. É fácil para os céticos descartar o cristianismo como ilusão quando veem apenas cristãos em circunstâncias confortáveis. Mas quando veem fé genuína sustentando pessoas através de verdadeiras dificuldades, isso oferece evidência tangível de que há algo real e poderoso no Evangelho. Uma das promessas mais consoladoras da Escritura é que Deus nunca permite que sejamos testados além de nossa capacidade de suportar. Paulo escreve: Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Isso não significa que as provas nunca serão difíceis ou que sempre entenderemos como vamos conseguir superá-las. Significa que o Deus que conhece nossa capacidade exata nunca permitirá mais do que podemos suportar com sua ajuda. Ele pode nos esticar até nossos limites, mas nunca além deles. Essa promessa nos permite enfrentar provas com coragem, sabendo que se Deus permitiu que chegassem até nós, então Ele também fornecerá a graça necessária para enfrentá-las. Não precisamos temer que seremos esmagados por algo que está além de nossa capacidade de suportar com sua força. O exemplo supremo de enfrentar provas com fé é Jesus Cristo. Ele enfrentou tentação, rejeição, traição, sofrimento físico extremo, e até mesmo separação do Pai quando carregou nossos pecados na cruz. Em cada situação, ele manteve sua confiança no Pai e sua submissão à vontade divina. No Getsêmani, Jesus experimentou angústia tão intensa que suou sangue, mas sua oração foi: Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Na cruz, ele clamou em agonia, mas também orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem e Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus é nosso modelo de como a fé pode funcionar em circunstâncias extremas. Ele também é nossa fonte de força para nossas próprias provações. Porque ele enfrentou e venceu a prova Ultimate, podemos confiar que ele entende nossas lutas e tem poder para nos sustentar através delas. Como Roberto descobriu em sua crise múltipla no Rio de Janeiro, enfrentar as provas da vida com fé não é sobre ter certeza absoluta de como tudo vai terminar, ou sobre nunca sentir medo ou dúvida. É sobre escolher confiar no caráter de Deus mesmo quando seus caminhos são incompreensíveis. É sobre descobrir que Ele é verdadeiramente maior que qualquer circunstância que possamos enfrentar, e que sua força é aperfeiçoada em nossa fraqueza. A fé testada pelo fogo não se torna fé sem imperfeições, ela se torna fé com raízes profundas. E é essa fé enraizada que pode sustentar não apenas a nós mesmos, mas também se tornar fonte de esperança e inspiração para outros que enfrentam suas próprias tempestades.